Segunda-feira, 17 de abril de 2023. Eu sou Ingrid Bart e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. Câmara Municipal do Rio homenageia com diplomas de reconhecimento e gratidão trabalhadores envolvidos em atividades durante a pandemia da Covid-19. Censo realizado pela Prefeitura do Rio confirma aumento de moradores em situação de rua. E você vai ver uma reportagem especial sobre a história da cidade do Rio contada através de museus. Eu costumo dizer que a história do Rio de Janeiro ela se confunde com a história do Brasil muitas vezes, porque o Rio de Janeiro foi uma cidade muito importante por muito tempo, continua sendo, mas hoje não mais pelos mesmos motivos, né? Boa noite. A gente começa esta edição falando da solenidade da entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, que acontece agora à noite na Câmara do Rio. E a repórter Simone Braga traz ao vivo as informações. Boa noite, Simone. Quem é o homenageado de hoje? Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse momento. E o homenageado de hoje é o sargento do Exército Brasileiro, Gerson dos Santos, que está aqui recebendo a medalha de mérito Pedro Ernesto do vereador Marcelo Ará. Nesse momento, aconteceu a entrega da medalha e agora estão sendo feitas as homenagens. O convidado já assistiu um vídeo, muitas homenagens de familiares e amigos. Agora, nesse momento, o sargento Gerson está falando, ele tem 31 anos, é estudante de pedagogia e influência digital. O sargento tem um perfil no Instagram onde ele compartilha com seus 205 mil seguidores o dia a dia de uma pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E ele também dá dicas sobre como conviver com o TDAH. E tudo isso é transmitido pelo Instagram com muita leveza e ajudando a dar o conforto para muitas pessoas que sofrem com esse transtorno. Então, um trabalho muito importante que tem ajudado muitas pessoas. Agora aí, um pouquinho da fala do homenageado, sargento Gerson. E antes também da solenidade começar, eu conversei com o homenageado e também com o vereador Marcelo Ará, que está tendo, a iniciativa dessa homenagem. Vamos acompanhar. Na realidade, o sargento Gerson é um grande influenciador digital, um dos maiores conhecedores do transtorno de déficit de atenção, o TDAH, e através de suas redes sociais, com humor, equilíbrio, bom senso e muito talento, ele ajuda a melhorar a vida de milhares de pessoas. Hoje, o TDAH atinge quase 5% da população mundial e sem um acompanhamento, sem uma medicação, sem a pessoa saber que tem o TDAH, ela leva uma vida muito difícil e complicada e realmente tem muitas dificuldades para atingir êxito na vida pessoal e profissional. E a partir do momento que ela entende o seu problema, a sua caminhada fica muito mais fácil e ela tem grande chance de ter uma vida feliz e de sucesso. Acredito que essa homenagem ela abrange não só a mim, mas todas as pessoas com TDAH no estado, no município do Rio de Janeiro, que ainda é um transtorno que não é muito bem difundido, e acredito que a partir desse momento a gente comece a conhecer e a entender a seriedade, do assunto em relação à saúde pública, a projetos públicos em relação ao ensino. Tudo isso a gente quer levar e botar em pauta no cenário do município. 17 projetos estão na pauta desta semana no Parlamento Carioca. Confira os detalhes com Renato Chapô. Um deles trata da obrigatoriedade de instalação de câmeras de monitoramento em estabelecimentos que prestem serviço de hospedagem de animais. Um outro tomba provisoriamente o corredor esportivo do Moneró, na Ilha do Governador. Os vereadores vão discutir também o projeto que institui o sistema de informações sobre violência nas escolas municipais. E ainda o que cria o projeto Berço Verde. E pela segunda vez, a Secretaria Municipal de Assistência Social realiza o censo de população de rua na cidade. O levantamento vai ser utilizado como base para a criação e qualificação de políticas públicas direcionadas à população em situação de rua.
Quem anda pela cidade nunca viu tantos moradores em situação de rua. Cada vez mais calçadas viraram dormitórios. Aumentou bastante. Catete aqui mesmo. Os bairros da Zona Norte também sofrem bastante com o problema de moradores de rua, né? E é um problema que cresceu conforme a pandemia, conforme o desemprego. O Censo 2022 de População de Rua, realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o Instituto Pereira Passos, confirmou essa sensação. A pesquisa, que acaba de ser divulgada, revelou que a cidade do Rio de Janeiro tem 7.865 moradores em situação de rua, contra 7.232, um aumento de 8,5%. A pesquisa foi feita entre os dias 21 e 25 de novembro de 2022. Cerca de 80% do público-alvo eram pessoas que se encontravam na rua, enquanto somente 20% estavam em instituições de abrigamento. Como é uma coleta, né, que não é domiciliar, ela é de pessoas que estão dormindo na rua, então a gente teve que fazer todo um trabalho, né, de remontagem dos roteiros, porque as estratégias de localização dessas pessoas mudou de 2020 para 2022, né? Então a gente fez todo o trabalho que a gente fez em 2020 para formar esses roteiros que a gente percorreu, a gente fez de novo e por isso demandou também todas as reuniões de novo institucionais com o pessoal da ponta, porque isso muda, né? Tanto na saúde, tanto na assistência, quanto em toda a organização da sociedade civil, né? Sistema de garantia de direitos. Então, todas as reuniões preparatórias, né, para aqueles 4 dias de coleta também foram necessárias. Entre as pessoas ouvidas pelo censo, 84% são autodeclaradas pretas ou pardas. 11% não sabem ler ou escrever bilhete simples. 64% possuem ensino fundamental incompleto. 40,5% têm entre 31 e 49 anos, sendo que a idade média das pessoas é de 31 anos. E 16,2% são de outros municípios, sendo a maior parte da Baixada Fluminense. O censo também traçou um perfil socioeconômico dos entrevistados. 40% ficaram um dia inteiro sem comer. 47% se alimentam através de doações. 57% para obter renda catam materiais recicláveis ou lixo. O principal motivo para estarem nas ruas são os conflitos familiares, 43% dos casos, seguido do alcoolismo e o uso de drogas, com 22%. O centro da cidade lidera os bairros com maior número de moradores em situação de rua. Aumentou de 1.700 para 2011, isto é, 18%. A região central é seguida por Copacabana, Maré, Botafogo e São Cristóvão. A gente vê um acréscimo de pessoas em situação de rua na Zona Norte, por exemplo, ali no entorno de São Cristóvão. A gente tem um aumento na Zona Oeste, mais ou menos Campo Grande, e a gente tem uma mudança da concentração deles também no centro da cidade. Então a gente viu que Carioca e Cinelândia, por exemplo, diminuiu um pouco a concentração, mas em compensação, lá na Praça da Cruz Vermelha, a gente tem um aumento. Na área portuária também a gente tem um aumento dessas pessoas. E olha, a Prefeitura do Rio planeja instalar um sistema de barcas nas lagoas da Barra da Tijuca e Jacarepaguá. O assunto vai ser tema de uma audiência pública externa prevista para este mês. A iniciativa é da Comissão de Meio Ambiente da Câmara do Rio, que tem como integrantes os vereadores Vitor Hugo, presidente do grupo, William Siri e Niquinho. De acordo com um estudo da Prefeitura do Rio, as embarcações seguem 2 modelos. Essa maior com capacidade para 120 passageiros e a menor para até 42 pessoas. Ainda de acordo com o projeto, a previsão é começar a operação com 47 veículos e chegar a 91, para atender 29 pontos de embarque e desembarque. Atualmente, o transporte funciona de forma independente através de pequenas lanchas e barcos. Para muitos moradores, é o único meio de transportes. Com a implementação do novo sistema, 90 mil passageiros serão transportados por dia. O estudo feito pela Prefeitura do Rio conta ainda com a proposta de 16 linhas que seriam implantadas de forma gradual nas lagoas, como a estação Jardim Oceânico do metrô, a Rio das Pedras, e outros pontos como Gardenia Azul, Muzema, Barra Shopping, Parque Olímpico, Península
Ilha da Gigoia e condomínios residenciais e comerciais com saídas para as lagoas. O objetivo é reduzir o congestionamento das ruas do entorno por veículos, diminuindo assim a poluição atmosférica e sonora. Na semana passada, a Prefeitura do Rio publicou a abertura de consulta pública para a população que ficará disponível até dia 24 desse mês, onde os cariocas podem opinar e propor melhorias no projeto de licitação do sistema, que deverá acontecer em junho deste ano. O investimento previsto é de R$ 150 milhões ao longo do prazo da concessão, que será de 25 anos. E você vai ver depois do intervalo, trabalhadores envolvidos em atividades durante a pandemia da Covid-19 são homenageados na Câmara do Rio. A Câmara do Rio homenageou nesta segunda-feira profissionais envolvidos em atividades durante a pandemia da Covid-19. A iniciativa foi do vereador João Mendes de Jesus. A solenidade de entrega de diplomas de reconhecimento e gratidão a trabalhadores envolvidos em atividades durante a pandemia da Covid-19 foi realizada no plenário da Câmara Municipal. Foram entregues 168 diplomas de reconhecimento a militares e profissionais da área de saúde. Durante a solenidade de entrega de diplomas, convidados e homenageados usaram a tribuna para falar de suas experiências durante a pandemia da Covid-19. Cada um de vocês que aqui estão, apesar das perdas, apesar das dificuldades, apesar de tudo aquilo que a gente atravessou, apesar das lágrimas que se secaram porque a gente já não conseguia mais chorar, apesar de tudo isso, cada um de vocês é uma semente de esperança. Cada um de vocês é um fragmento de fé que unidos conseguem fazer esse evento tão bonito. Como o meu amigo Jairo mencionou, ainda estamos mapeando e rastreando as sequelas e consequências do Covid. Mas felizes por estarmos aqui. Viemos de uma pandemia, conseguimos sobreviver, conseguimos ajudar outros a sobreviver, o que nos faz mais ainda responsáveis pelo próximo. A homenagem aos profissionais que atuaram na pandemia foi uma iniciativa do vereador João Mendes de Jesus. Esse é o objetivo, é a gratidão que a cidade do Rio de Janeiro tem a essas pessoas que arriscaram suas próprias vidas para salvar a vida de outros. Então, hoje a Câmara traz aqui essas pessoas para serem homenageadas. É uma honra para nós recebê-las. Foi uma alegria muito grande receber essa homenagem do vereador, porque realmente eu, como professora, tenho sempre a ideia de ensinar os alunos a amenizar o sofrimento humano, curar sempre que possível e dar apoio aos nossos pacientes. Então, você receber esse reconhecimento é uma glória, é uma satisfação de todo o serviço que a gente faz em prol da nossa população para ter uma saúde de qualidade. Grata oportunidade de estar aqui com todos vocês e receber uma homenagem tão importante, né? Nós trabalhamos junto à comunidade também fortemente no apoio da Covid-19, com o nosso caminhão, com os nossos ônibus de apoio à vacinação, com a conscientização da importância do uso da máscara, com a conscientização ajudando também o corpo, né? Toda a parte da saúde, ajudando também a fazer os testes de Covid. É um reconhecimento pelo trabalho incansável de todas as categorias, desde os profissionais da saúde e os profissionais de saúde, incluindo todos, pois todos estiveram envolvidos na mesma preocupação, no mesmo objetivo, salvar vidas, independente de condição social, independente de raça, de cor, de religião, de qualquer outra condição que não fosse o bem maior que nós possuímos, que é a vida. Uma história pode ser contada de diversas formas, nos livros, nos filmes e também nos museus. Você vai conhecer agora um pouco da história do Rio de Janeiro, que pode ser vista em alguns museus da cidade. A reportagem é de Sérgio Costa. Quando a gente pensa em Rio de Janeiro, logo vem à cabeça as praias, o Cristo, o Pão de Açúcar, o Maracanã. Mas sabe o que o Rio tem de precioso? Que as pessoas estão descobrindo cada vez mais? A sua história, que se confunde muitas vezes com a do Brasil.
A cidade do Rio tem mais de 100 museus, cada um tem um segmento. Nós separamos alguns que contam momentos importantes da nossa história. A primeira parada foi no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, fundado em 2021. Aqui se fala do descobrimento do país e, claro, de um dos períodos mais tristes da nossa história, a escravidão. A gente tem um museu que conta a história de uma região que fala de um momento histórico, que é a chegada de outras pessoas nesse lugar, um desembarque intenso, também violento, 1 milhão de pessoas, isso que acontece aqui, essas pessoas também recomeçam nessa região, elas estão aqui, mas também estão resistindo, estão fazendo cultura, estão com a luta política, estão formando a sua família, ou seja, estão construindo o país, né? O país a partir do Rio de Janeiro. O casarão onde funciona o museu já foi escola pública durante o Império. Depois virou uma biblioteca e passou a se chamar Centro Cultural José Bonifácio. Ele fica próximo ao Cais do Valongo, patrimônio cultural da humanidade e considerado o marco zero da cultura racista brasileira. Por ali começou a escravidão. Quando a gente analisa o que aconteceu aqui nesse lugar, ele está totalmente ligado à história não só do Brasil, mas como da diáspora. Então ele é um museu da diáspora. Ele é um museu que conta a história do que aconteceu nesse momento da história do Brasil, que foi a escravização de seres humanos oriundos do continente africano, que vieram para cá à força, trazidos para construir essa nação, mas com trabalho forçado. Este mesmo espaço também mostra a cultura, os princípios que vieram com as pessoas. Nossa próxima parada é no Parque da Cidade, na Gávea. O Museu Histórico da cidade fixou residência aqui em 48, após passar por alguns endereços. O museu ele é criado em 1934, mas desde a criação assim, ele não tinha uma sede, não tinha um lugar fixo para ele. Ele vem para cá no início da década de 40, que já era um prédio público, como eu te falei, desde 39, mas não fica muito tempo porque a casa ela precisava passar por uma manutenção. Então, nesse período de obras, ele é levado para um centro recreativo em Copacabana. Dividido em muitas salas, nos 2 andares, o museu conta a história da cidade. É uma casa do século XIX e entre os principais moradores, né, a que a gente sempre cita, são o Marquês de São Vicente, que dá nome à rua na Gávea, a rua principal, o Conde de Santa Marinha, que dá nome à estrada de acesso ao parque, e o Guilherme Guinle, que é de uma família extremamente tradicional no Rio de Janeiro, bastante conhecida. Destaque para o quadro da chegada de Dom João VI e da família real, em 1808. A primeira versão do brasão real, busto de Dom Pedro II para comemorar a maioridade, a réplica do Marco da Cidade e a escultura de São Sebastião. Para os mais saudosos, uma imagem antiga do Largo da Carioca mostrando o transporte dos bondes. Também há a escultura A Festa, que ficava em frente ao Palácio Monroe, na Cinelândia. E, por fim, a placa Avenida Central, que hoje é onde fica a Avenida Rio Branco. Eu costumo dizer que a história do Rio de Janeiro ela se confunde com a história do Brasil muitas vezes, porque o Rio de Janeiro foi uma cidade muito importante por muito tempo, continua sendo, mas hoje não mais pelos mesmos motivos, né? E olha, amanhã você vai ver a segunda parte dessa reportagem com a história do Rio, que é mostrada em outros 2 museus da cidade. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em câmara.rio e nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. Se você quiser rever alguma reportagem desta edição, acesse o canal da Rio TV Câmara no YouTube.
O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa O Meu Lugar, hoje falando sobre o bairro de Bangu. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.